Pai do Senhor, irmãos. Amém? Vamos colocar de pé, meus queridos. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Eu não tenho palavras para agradecer o que o Senhor tem feito por nós. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos nessa noite, Pai. Pai, nessa noite eu te agradeço pela vida dos teus filhos, pelo teu amor derramado sobre nós, Pai. Meu Deus, pelo que o Senhor já fez, pelo que o Senhor ainda há de fazer pela tua igreja. Pai, cuida de nós. Senhor, nessa noite nós queremos louvar e agradecer o teu nome. Queremos estar diante de ti, Pai. Que a tua presença, Pai, em nosso meio seja latente, Pai. Que o Senhor venha nos encher com teu Espírito, Pai. Que o Senhor venha nos mover nessa noite, tomando pelas mãos, Pai. Senhor, e abençoando, Pai, a vida dos teus filhos. Pai, nós estamos aqui para te adorar essa noite, Pai. Aceita os nossos louvores, nossa adoração. Pai, porque nós te engrandecemos. Louvamos porque o Senhor é bom. E que a tua graça, meu Deus, é maravilhosa para as nossas vidas, Pai. Pai, visita a vida daqueles que ainda não chegaram, aqueles que estão no caminho e a nós que já estamos aqui, Senhor. Que a tua mão, Pai, a tua mão nos acolhe, Pai, porque nós precisamos do teu tocar aqui essa noite. Viemos aqui para louvar e agradecer o teu nome, Pai. É por isso que eu te louvo, Pai. E eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu queria que vocês, assentadinhos mesmo, abra sua Bíblia em Atos capítulo 4. Perdão, de pé, né? Eu falei assentado, né? Então desculpa. Eu ia dizer, aproveitando que vocês estão de pé, Atos capítulo 4, do verso 32 ao 35. Atos capítulo 4, verso 32 a 35, diz assim: Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era em comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, e então se distribuía a qualquer um à medida que tinham necessidade. Vamos orar agora mais uma vez por aqueles que têm necessidade da nossa oração. Pai, eu apresento algumas vidas ao Senhor, Pai. Meu Deus, nós apresentamos a tua igreja, colocamos, Pai, nas tuas mãos a vida dos teus filhos. Que o Senhor, meu Deus, venha visitar, Pai, a vida da Stephanie, repreendendo toda ação do inimigo e toda obra do mal sobre aquela enfermidade, sobre a Rosângela, Pai, meu Deus, que está internada, mas o Senhor já está operando um milagre nessa vida. Sobre a vida do meu tio Arnaldo Riso, Pai, coloca a tua graça, o teu poder sobre ele. Eu te agradeço pela vida da Safira, Pai. Pela irmã Augusta também eu apresento, Pai, as nossas orações, para que o Senhor venha repreender toda enfermidade, Pai, toda ação do inimigo e toda obra do mal sobre a vida da tua filha. Pai, eu coloco nas tuas mãos também a vida da Leidmar. Coloco também, Pai, a vida do pastor Tiago, meu amigo, Pai, que precisa do teu tocar, Senhor, com renovo no seu casamento. A vida da minha avó, com aquela enfermidade na perna, Senhor. Pai, a minha sogra também, eu peço que o Senhor visite, meu Deus, agora. Peço também pela família daquele jovem que faleceu essa semana, Pai. A vida da família do Igor, Pai.
que o Senhor venha agir sobre eles. Que o Senhor venha colocar a sua mão, Pai, e ajudar, Pai. Pai, eu te louvo, eu te agradeço e eu peço, Pai, que o Senhor venha tomar cada um pelas mãos, pela vida do Ezequiel e da sua família também. Meu Deus, coloca a tua graça, o teu poder sobre a vida de cada um dos teus filhos. Visita nossos lares, nossas famílias, porque nós te agradecemos, Pai. Louvamos ao Senhor por tudo. E eu peço que o Senhor, Pai, nos ajude, Pai. Esteja conosco agora, porque nós te agradecemos, Pai. Te louvamos, engrandecemos o teu nome. Meu Deus, se por um acaso eu esqueci da vida de alguém, Pai, o Senhor sabe. O Senhor também pode visitar, Pai, os pedidos que foram feitos pelo WhatsApp para nós. Senhor, através do nosso aplicativo. Pai, coloca a tua mão de poder e nos ajuda, Senhor. Toma-nos pelas mãos, porque nós te agradecemos, Pai. Louvamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor, meus queridos. Salve-nos com a paz, Senhor. Amém. Faço tudo
tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Jesus. Eis-me aqui. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, eu te louvo mais uma vez, Pai. Eu agradeço pela a tua misericórdia, o teu amor, Pai. Obrigado por o Senhor estar aqui conosco essa noite, Pai. Meu Deus, não existe lugar melhor do que esse. Meu Pai, eu te louvo porque o Senhor
nos deu este local para que nós possamos louvar e engrandecer o Teu nome. Meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado. Quanto muitos, Pai, ficam nas suas casas, dizendo que não há necessidade de ter uma igreja para se reunir. Eu te louvo, Pai, junto com teus filhos aqui. E eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito. Meu Pai, obrigado por o Senhor estar aqui no nosso meio. Obrigado pelo que a tua mão já tem feito pela vida dos teus filhos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Meu Deus, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Se assente um pouquinho, meus queridos. Meus irmãos, presta. Abre aqui para mim, por favor. De cima ali. Vocês estão vendo aqui, ó? Deixa eu falar em oração, né? O nosso presbitério, lá em São Paulo, ele tem um aplicativo. Eu acho que eu mandei para vocês no grupo, mas vocês não entenderam o que é. Eu vou explicar agora para ficar mais fácil. Esse aplicativo aqui, para que ele serve? Por que ele foi criado? Nós da diretoria achamos melhor ter um aplicativo do que ter um site. Nós temos um site. E só que todo mundo hoje tem acesso via celular, né? Todo mundo baixa aplicativo para tudo. Então, qual que é a possibilidade? A gente começou o projeto há 2 meses atrás e o pastor Marcelo, lá de São Paulo, ele começou com a primeira tela, só pedido de oração. Então vocês veem que eu fico falando assim, Senhor, abençoa os pedidos de oração do aplicativo? São daqui. Então, por exemplo, você baixa o aplicativo no teu celular, tem alguém com algum problema na tua casa, você quer uma oração, entra no aplicativo e escreve lá o que você precisa. Garanto para você que eu estou recolhendo essas orações e estou encaminhando para pessoas orarem. Se vocês quiserem também, eu posso colocar no grupo para nós orarmos também. Certo? Mas assim, eu acharia interessante, até para vocês conhecerem o que é a nossa igreja. Tá? Além disso, existem os endereços das igrejas, tem os vídeos que cada igreja tem lá em São Paulo. Vocês podem ver o culto de todas, que postam no aplicativo, inclusive o nosso, eu coloco lá. Os eventos que vão acontecer o ano que vem, porque esse ano aqui já era. Inclusive o aniversário da nossa igreja já está lá, que eu já pus. E uma coisa interessante aqui, a carteirinha virtual. Por exemplo, você vai fazer uma visita, por exemplo, que nem a irmã Érica, 3 Lagoas, né? Ou é 7? 3 Lagoas. Vai lá visitar a família. E aí o pastor fala assim, eu vou dar uma oportunidade para você dar uma saudação. Você está em comunhão com a tua igreja? Não, estou aqui, Pega a carteirinha no celular e mostra para o pastor. Normalmente, quando a gente faz uma visita na igreja dos outros, a primeira coisa que eles nos pedem é falar assim, irmão, você é de qual igreja? Tal. Você tem a carteirinha? Tem. E aí, você participa um pouquinho melhor do culto. Então, quer dizer, você vai ter direito de entrar e ver a sua carteirinha aqui. Além da carteirinha física, que algumas eu estou fazendo ainda. Que mais? As facilidades disso aqui. É mais para você ter uma ideia da forma que funciona. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Poucas igrejas têm isso. Poucas igrejas têm isso. E a única coisa que foi cobrada para nós foi só a gente aderir. Então, depois eu vou passar o link de novo, vocês baixam no celular de vocês, está lá como que é o nome da loja do negócio aqui? Play Store. Na Play Store. Eu não lembro. Está na Play Store. E vocês podem baixar de graça. E ele é levinho. E tem bastante informação. Lá você vai ter a história do nosso presbitério, a história da Igreja Presbiteriana Renovada, as comemorações que nós temos, que é
aquela lista que está ali, que eu pus, tem lá também um pouco melhor e detalhado. Amém? Então, por favor, me ajude aí. Uma outra coisa, meus queridos. Depois, no final, eu preciso de 5 minutos com vocês para falar sobre oração. Tá bom? Tudo bem? Então tá bom. O irmão lá, vem cá, vem olhar pelas ofertas. Pai do Senhor amado, vamos orar, colocar de pé. Soberano Deus e eterno Pai, queremos te dar graça, Pai, com mais essa oportunidade única e singular, Pai, de estar na tua presença, te adorando na beleza da tua santidade. A sua igreja vai ofertar, vai dizimar nesta hora, Pai. Tu és o Deus que conhece todas as coisas, supre a cada necessidade, a cada privação, Pai. Venha surpreender, venha, Senhor Deus, abençoar de uma maneira toda especial. Assim eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Oferta com alegria, viu, irmãos? Graças a Deus, Deus supre as nossas necessidades, como a gente leu no texto aqui no começo, né? Que Deus usava os irmãos para todos que estavam em comum. E nós não cremos que o dízimo, ele é obrigatório. Ele é algo que você... é fé. É fé. Então, quer dizer, eu não vou ser desonesto para vocês e dizer assim, se você der o seu dízimo, você vai ser curado. Isso é mentira. Agora, a única coisa que eu posso dizer para você é assim, que eu nunca vi um justo mendigar o pão. Isso eu nunca vi. Nós vamos louvar o Senhor mais um pouquinho. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Mas conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Aleluia, Jesus. Glória seja dada ao teu nome. Aleluia. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará um Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos
Aleluias. Senhor, eu te louvo mais uma vez, Pai. Eu agradeço, Pai, por tudo que o Senhor já fez, Pai. Meu Deus, obrigado por o Senhor estar aqui conosco, Pai. Obrigado por o Senhor amar o teu povo. Obrigado por o Senhor ter nos tomado pela tua mão, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já fez e pelo que o Senhor ainda há de fazer, Pai. Eu te louvo, meu Deus. Eu te agradeço, Pai. Pai, eu coloco nas tuas mãos os teus filhos, a minha vida. Vamos meditar na tua palavra, Senhor, e precisamos que o Senhor fale conosco. Toma cada um pelas mãos. Senhor, nos ajuda. Que eu te agradeço, Pai. Eu te louvo. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meus queridos. Abra sua Bíblia ainda em Atos capítulo 4, verso 32. Eu quero meditar com vocês sobre esse texto hoje. Atos capítulo 4, verso 32. Atos capítulo 4, verso 32 ao verso 35. É o retrato do que deveria ser as nossas igrejas. Infelizmente, muitos não são assim. Talvez nem a gente é assim. Mas nós temos que aprender com a palavra e nos corrigir. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua, nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era em comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendê-las, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que tinham necessidade. Amém? Sabe, irmãos, se a gente analisar o texto, é um texto desafiador, não é? Ou não é? Eu acredito que é um texto desafiador para a igreja de hoje. Por que eu digo isso? Vamos fazer uma menção à igreja de Atos dos Apóstolos no capítulo 2, após Jesus ter ido para o céu. Eles voltaram da onde eles estavam. Jesus disse para eles ficarem em Jerusalém. Eles ficaram uma semana orando. E o Espírito Santo desceu sobre aquele local. E todos foram cheios do Espírito. E a igreja, naquele momento na terra, ela foi inaugurada. O apóstolo Pedro tomou a palavra, pregou, e 3.000 almas se renderam a Cristo e foram batizadas naquele dia. A igreja teve o primeiro problema, porque eram 500 irmãos que estavam olhando Cristo subir para o céu. Então, de 500, a igreja passou a ter 3.500. E a igreja, Deus ia acrescentando todos os dias aqueles que haviam de se salvar. A igreja cristã daquela época. Interessante que a igreja, ela estava sendo autenticada não só pela quantidade e número, mas também pelos sinais. Nós temos que entender que a nossa pregação, o nosso ministério, ele também é autenticado por sinais. Deus nos usa para curar pessoas, usa como canal para que nós possamos orar e pessoas sejam curadas, orientar pessoas que estão perdidas, que precisam de um consolo, de um renovo, um acompanhamento de pessoas que normalmente estão com a vida destruída. Ninguém chega na igreja. Hoje eu estava conversando com o irmão aqui na porta, e ele disse para mim assim: mas eu só vou para a igreja quando eu consertar a minha vida. Eu disse para ele: filho, então você não vai vir nunca. Não, mas só tem gente boa aí dentro. Eu falei: não, aqui é uma grande lata de lixo, está todo mundo jogado aqui dentro.
E aí ele ficou olhando para mim assim, mas como assim? Ele quis assim, dizendo, né? Se aí tá ruim, imagina aqui fora. Eu falei, não. Aqui, quem entra quer mudar. Aqui, quem está, precisa de mudança. Precisa de transformação. Precisa de um Cristo Salvador pelo qual os apóstolos estavam pregando. Então você vê uma situação que Pedro pregou, as pessoas se converteram, se batizaram. No capítulo 4, Pedro e João estavam indo para o templo, se depara com um abençoado lá na porta que estava pedindo esmola, sei lá quanto tempo. E o abençoado já esperando a esmolinha chegar na mão, ele fala, não tenho dinheiro, não tenho ouro, não tenho prata, mas aquilo que eu tenho te dou. A virtude de Cristo entrou naquela pessoa e ele foi restaurado. E o interessante é que as pessoas que entravam nesse mover, elas não simplesmente se tornavam simpatizantes. O relato diz que conforme eles entraram no templo, essa pessoa entrou junto, pulando e cantando. E eles continuaram pregando lá dentro do templo. E as pessoas ouviam e viam toda a glória que Deus derramava através da vida dos apóstolos. Ao ponto das autoridades pegarem Pedro e João e levar preso. Levaram preso e ainda várias vezes que eles foram presos, não só nessa situação, eles apanhavam, eram chicoteados, saíam do local e davam glória a Deus e ficavam felizes por estar sofrendo em nome do Senhor. E uma das coisas que eu fico às vezes preocupado, se às vezes cai uma chuvinha fininha, por mais fina que seja, as pessoas não vêm ao templo adorar a Deus. Uma das coisas que nós não estamos falando aqui de oferta, nós estamos falando da oferta, de oferta financeira, nós estamos falando da oferta viva no altar. O apóstolo Paulo diz que nós somos uma oferta viva que tem que queimar nesse altar aqui, aos pés do Senhor. As pessoas não entendem isso, que sendo uma oferta viva, eles têm que se entregar como sacrifício vivo, e Cristo tem que agir na vida deles, e nas nossas vidas também. Então, o interessante é que todos viam esse testemunho, viam o que eles sofriam, e todo mundo queria aquilo. Todo mundo queria. Sabe, meus irmãos, a parte interessante da história da igreja, logo depois dessas situações aqui, houve uma grande perseguição. E por onde que os discípulos fugiam, a igreja crescia, porque aonde eles estavam, eles pregavam essa ressurreição de Cristo, que é o tema da nossa mensagem. O apóstolo Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, vão é nossa fé. E eles, aonde eles estavam, eles pregavam que Cristo tinha ressuscitado, que estava à destra de Deus. E sabe, meus queridos, e dizia a todos que no final da caminhada, todos teriam condição de morar junto com Ele, aonde Ele estava. E hoje nós sabemos que nós teremos um corpo igual ao dele. E se isso não motiva as pessoas a se entregarem como oferta, o que pode fazer com que as pessoas tenham uma certa motivação? Uma das coisas que eu vejo aqui, quando eles fugiam e se espalhavam, essa época eles chamam de diáspora, que foram espalhando para tudo quanto é lugar. Só que cada um que fugia para um canto era uma igreja formada. Eram pessoas que formavam uma comunidade e pregavam o evangelho. E mais pessoas iam se convertendo. E a perseguição continuava. A perseguição apertava. A ponto de vocês conhecerem a história do apóstolo Paulo, que ainda recebeu cartas dos sacerdotes para ir perseguir os cristãos. De tanto que crescia. O que eu observo nesse texto aqui? Antes de nós chegarmos ao verso 32,
A igreja estava orando. A partir do verso 23, a igreja estava orando pelos seus discípulos, pelos seus obreiros. O que nós temos que fazer como igreja? Nós temos que orar. Nós temos que clamar, porque quando nós clamamos, quando nós oramos, quando nós nos colocamos diante dos pés do Senhor, o milagre acontece. As portas são abertas. As portas do inferno são fechadas, mas as portas do céu são abertas. Aqueles que são pobres, necessitados, eles são cobertos com a graça do Senhor, e todos vão ser praticamente supridos nas suas necessidades. Uma das coisas que eu acho interessante, que conforme a igreja começou a crescer, todos viviam, como está dizendo aqui, num só coração, numa só alma. Para que você entenda o que está se falando aqui, vocês sabem qual que é a única comunidade que vive mais ou menos parecido com isso aqui nos dias atuais? Vocês sabem? Alguém se arrisca? Os mendigos. Sabe por quê? Se você chegar com uma bandeja com uma pizza, com 8 pedaços lá, e deixar, dá na mão de um, vem 10 comer e dá para os 10. E se você passar na rua e não fazer parte deles, e você disser assim, estou com fome, posso pegar um pedaço? Ele abre e fala para você, pega. Nós como cristãos fazemos isso? Quando a gente consegue comprar esfirra na rua e vê que alguém está vindo lá e vai pedir, o que a gente faz? Atravessa para o outro lado. Não é? Eu falo porque assim, infelizmente, irmãos, a carapuça que cabe de você, cabe de mim também. Eu não prego para você, eu prego para mim. Não é porque quando a gente fazia trabalho de rua, lá em São Paulo, que a gente fazia o trabalho na noite, mas durante o dia passava por isso. Sabe por quê? Porque infelizmente a gente não entende o chamado de Cristo para nós. Se nós entendêssemos, nós éramos diferentes. O que eu quero dizer com isso para você? Imagine uma comunidade igual a nossa. Estamos todos nós reunidos aqui. Um tem dor, um tem cãibra, o outro tem fome, o outro está passando dificuldade. O que nós temos que fazer como comunidade? Nós somos irmãos. O que você faz com o seu irmão em casa? O irmão de sangue. Ajuda um ao outro, não é isso? Agora, e seu irmão em Cristo? Através do sangue de Cristo, o que nós fazemos? Estou chamando a atenção de vocês, porque assim, a igreja, ela é um elemento que ela é colocada na cidade, que ela pertence à cidade, mas ela tem que ser a igreja da cidade, e não a igreja na cidade, porque a igreja na cidade tem um monte. Agora a igreja da cidade é aquela que é feita para servir, é aquela que é feita para que você não peça favores, mas você se ofereça. Glória a Deus, aleluia. Sabe, nós estamos entrando numa época de eleição aí, e eu vou falar bem, vou ser bem sincero. Da porta não entra. Sabe por quê? Porque eu nunca fui pedir nada. Eu sempre me ofereci. Porque eu entendo que a igreja, ela é um elemento, ela é um órgão, que ela foi feita para servir, não para ser servida. A igreja, muita gente trata a igreja como se fosse a missão integral. O que é a missão integral? A missão integral da igreja, o que é? É resgatar aquele que está perdido. É dar comida para aquele que está com fome. É dar vestido para quem está pelado. É dar estudo para aquele que não sabe ler. Dar remédio para aquele que está doente. Não é só orar não, gente. Não é só orar. Infelizmente a gente vem de uma cultura que o culto terminou domingo, 9 horas da noite. A igreja só abre de novo 7 horas da noite do outro domingo.
A igreja que é você, que sou eu, fica fechada a semana toda. E aqui o texto nos diz que a multidão cria e cria por causa do testemunho deles. Que eles se importavam uns com os outros. Eles tinham tudo em comum. E isso fazia com que a igreja crescia. E hoje eu ouvi uma coisa interessante. Estava de manhã assistindo uma mensagem. O pastor Hernandes Dias Lopes falou uma coisa interessante. Quando você recebe muita coisa, você morre. Aí ele deu o exemplo do Rio Jordão. O Rio Jordão é um lago de água doce. Só que, o Mar Morto é um lago de água doce. Ele é cheio pelo Rio Jordão. O Rio Jordão ele é de água doce, mas lá embaixo, a maior concentração de sal que tem no mundo está naquele Mar Morto. Não tem vida. Enquanto o oceano tem 2, 3% de sal, lá tem 33, 34%. Tanto que você pula lá dentro, você não afunda. E o mar está começando a recuar. Esse lago está começando a recuar. Assim é a nossa vida espiritual. Quanto Deus está colocando muita coisa para a gente, abençoando. Se a gente não coloca para fora, se a gente não distribui, se a gente não serve, isso vai nos matando. Isso vai nos matando. Volta ao exemplo do mendigo. Eles estão lá porque eles querem, mas o comportamento que eles têm é exatamente o que a igreja deveria ter. Tem um pastor que eu conheci, chama Paulo Capelletti, que ele fala exatamente isso. Os que estão mais próximos do comportamento de Cristo são eles. Muitas vezes, irmãos, eu desisti um pouco de fazer missões urbanas, porque eu não tenho estrutura para dar o que eles precisam. Uma bela madrugada eu estava lá no Parque Dom Pedro, eu e minha esposa, mas o nosso grupo lá, e de repente um rapaz falou algo que eu parei para pensar e comecei a orar. Mas nós continuamos fazendo o trabalho até onde deu. E ele disse assim para nós: rapaz, você vem aqui uma vez por mês, 2 vezes por mês. A gente te conhece. A gente espera vocês aqui. Só que tem uma coisa. Vocês vêm um dia. Nós ficamos sozinhos 29. Aí eu pergunto para você, como é que a gente dá sustentação para uma pessoa que chega para você e fala: hoje eu vou ficar limpo, mas amanhã você não vai estar aqui. Hoje você trouxe uma palavra de consolo, mas e amanhã? Se a gente pudesse estar todo dia, se a gente pudesse dar a mão, se a gente tivesse condição, é tudo na base do si. Por que a igreja está desse jeito hoje, irmãos? Por que nós estamos capengando espiritualmente falando? Eu fico em casa a semana, refletindo na minha vida e no meu ministério. Dou graças a Deus pela vida de vocês. Só que agora, nós estamos numa situação que nós precisamos andar. Nós precisamos caminhar mais. Porque senão a gente vai engordar. Do jeito que a gente está aqui, ó. A gente tem que começar a dividir. Não estou falando para vocês fazerem como aqui, ó, que todos pegavam e vendiam. Não estou falando para vocês vender a casa de vocês e jogar aqui, não é isso. Eu estou dizendo para você o seguinte: não é muito pouco 1 hora por semana para a gente adorar a Deus? Não é muito pouco? Mas se você fizer isso constantemente, não somente nos seus devocionais, mas nas nossas ações. Não estou dizendo para a gente buscar político, buscar ajuda onde não deve. Estou dizendo o seguinte: nós como igreja, nós temos que dividir o pouco que a gente tem. Tem pessoas aqui que estão necessitadas na cidade, precisam de ajuda. Muitas vezes a gente não sabe, às vezes é um vizinho nosso. Não é porque não é crente que a gente não tem que ajudar.
A gente não tem que trocar uma cesta básica pela pessoa aqui. Teve uma irmãzinha que eu fui na casa dela um dia, estava com dificuldade, e levei um material lá que a igreja comprou, tá? Comprei com dinheiro da igreja. Entreguei para ela, ela disse para mim assim: pastor, eu vou lá na sua igreja. Eu falei: irmã, se é por causa da cesta básica, não precisa ir não. O dia que a senhora quiser ir, vá, porque a senhora quer adorar a Cristo, porque Ele está te chamando. Porque nós não podemos fazer moeda de troca também, irmãos. O que muita gente faz é o seguinte: entrega a cesta básica num culto na igreja, para que as pessoas vão na igreja. É válido, é válido. Eu acho interessante, é legal. Mas assim, Jesus ele não falou que tinha que dar de comer para eles na hora do culto. Ele está dizendo aqui que todos estavam em comum e todos viam o testemunho que os apóstolos davam sobre a ressurreição de Cristo, e todos havia graça abundante, estavam todos salvos, todos aqueles entenderam o chamado de Cristo. Só que dizia assim, ó, não tinha nenhum necessitado entre eles, porque todos se dispuseram a fazer. Hoje eu ouvi uma coisa interessante. Um rapazinho no programa de televisão falou assim: olha, uma instituição que está passando necessidade no Brasil é o circo. As pessoas estão morrendo de fome. Então assim, se você não puder doar uma cesta básica, doe 1 quilo de arroz. Porque a gente acha que a obra, ela só é válida se ela for grande. E a gente esquece. O que sustentou Elias foi uma viúva que tinha o suficiente para ela comer e morrer no outro dia. E nós temos que entender isso, irmãos. Agora, a igreja começou a entender que o que eles tinham, que Cristo tinha dado, não era só para eles, era para todos. Todos agiam de forma comum, sentavam todos na mesma mesa, sentavam todos ao redor e compartilhavam o muito que Deus tinha dado. Nós como igreja, nós temos que compartilhar, primeiro, essa graça, testemunhar que Cristo ressuscitou. Que essa graça abundante venha alcançar essas pessoas. E também que a nossa vida possa ser um canal de bênção para elas. Às vezes a gente pensa assim: poxa, mas eu não sei fazer nada. Mas talvez, se a gente juntar nós todos aqui, a ideia de um, de outro, pode ser que a gente consiga fazer uma coisa. Na igreja que eu pastoreava lá em São Paulo, a igreja estava tendo problemas estruturais, estava deteriorada. Estava quase 10 anos sem manutenção. E um belo dia eu estava de madrugada lá, olhando para a igreja assim, ó, e orando, falando: Senhor, e agora? E Jesus disse para mim assim: filho, não tenta arrumar tudo não. Faça uma coisa por dia. Eu falei: mas só uma coisa por dia, Senhor? E ele me respondeu: no final do ano são 365 coisas que você fez. Então, se você não fizer 365 coisas por ano, mas se você fizer uma por mês, são 12. Se você fizer uma por semana, são 48. Se você fizer uma a cada 3 meses, são 4. Mas quando Cristo chamar a gente para conversar, Ele sabe que a gente fez o que estava ao nosso alcance. Amém? Então, irmãos, lembre-se, nós temos que ter tudo em comum. A minha dor não precisa ser de vocês, não. Tá? Mas assim, a dor de vocês, a dificuldade, nós temos que compartilhar. A fome, nós temos que compartilhar. A necessidade, nós temos que compartilhar. E ser canais de bênção. Lembre-se, não ser mais uma igreja. Ser a igreja da cidade. Para que nós possamos fazer a diferença. Não precisa ser maior que isso não, irmãos. Pode ser desse tamanho. Porque Deus ele não gosta só de trabalhar com coisa grande, não. Ele trabalha com viúva, Ele trabalha com gente que não sabe falar, Ele trabalha com boiadeiro, Ele trabalha com quem Ele quiser. Ele levanta quem Ele quiser. E é isso que a gente tem que fazer.
Amém? Amém mesmo? Então vamos colocar de pé, vamos agradecer ao Senhor e baixe o aplicativo, peça uma oração, ore também e não vai embora não. Depois da bênção apostólica vocês sentem 2 minutinhos só. Pai, nós te agradecemos, te louvamos, Pai. Engrandecemos o teu nome, Pai. Obrigado, Jesus, por nós estarmos aqui essa noite e que o Senhor, Pai, tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. O Senhor nos acompanhe durante toda essa semana. Pai, nos ajuda a ser essa igreja que possa abençoar essa cidade, abençoar, Senhor, pessoas que precisam. Pai, que nós possamos mudar a nossa postura como cristãos e sermos, Pai, cheios do Teu Espírito, Pai. Pai, coloca a Tua graça, o Teu poder sobre cada um de nós, Pai. Abençoa cada um, Pai, porque eu te agradeço. E eu te louvo, meu Pai. Esteja agora conosco, Pai. Toma cada um pelas mãos, Pai. E, Pai, nos preenche. Pai, nos enche com o Teu Espírito, Pai. Nos fortalece, porque nós carecemos do Teu cuidado. Leva-nos em paz para os nossos lares, Pai. Nos dá uma boa semana, porque nós te agradecemos, Pai. E te louvamos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o nosso Deus levante teu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Todos nós dizemos amém. Deus abençoe vocês. Fica sentadinho um minuto.